Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, sempre orando a Deus pela sua vida. Quando chegamos aqui, pedimos que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Recebe aí essa palavra. Espero que o programa de hoje faça muito bem a sua vida, que ao término do Antenados na Geral de hoje, você possa se sentir abraçado, consolado, abençoado pelas palavras que os pastores irão levar aqui para o conselho e para o crescimento da sua vida espiritual. Hoje vamos falar sobre perguntas e respostas. É um dia dedicado a atender as perguntas do Brasil inteiro que nos manda, para que possamos aqui dialogar com vocês, entender um pouquinho sobre as suas dúvidas, as demandas do seu coração. Para participar do programa de hoje, me ajudar aqui nas respostas, eu convido ele, que é bacharel em teologia, é pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, Sérgio da Costa. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Sempre é um prazer estar aqui e a gente vai aprendendo e vai falando alguma coisa aqui da experiência, né? É Jesus que dá a palavra. E ele também, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Atualmente dirige a filial da Freguesia da Ilha. Teólogo, bacharel, professor, escritor e conferencista Jean Max. Bem-vindo mais uma vez à Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Que honra revê-lo, que honra rever os nossos amigos. Espero que a gente possa ajudar os nossos telespectadores. Ele também, que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul, é dirigente de uma congregação na Rocinha, Bruno Albino. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Alegria retornar aqui, que essa tarde seja uma tarde muito proveitosa, que todos os nossos telespectadores sejam alcançados por essa maravilhosa graça e que o conhecimento de Deus alcance a vida deles. Muito bem, então vamos lá para responder a primeira pergunta. Espero que essa seja a sua pergunta. Vamos lá, você que não mandou, dá tempo, pode mandar anotando nosso telefone, queremos a sua participação. O que vocês acham do cristão estar sempre no monte? As pessoas têm buscado mais as coisas físicas e palpáveis, ao invés de buscar mais estar na presença de Deus, como tem andado nosso monte espiritual. Esse sim não podemos deixar de lado. Aqui ela vai falando uma pergunta: o que vocês acham dessa coisa de monte, espaço, local, ou monte ao quarto, ou monte ao coração? Como é que a gente pode interpretar essa teologia do monte? Bom, primeiro a gente vai seguir o exemplo de Jesus. Ele crescia em espírito e em sabedoria. A pessoa que busca muito somente as coisas espirituais e não busca sabedoria, ele vai ficar um crente cheio do poder mesmo, mas de sabedoria vai ser fraco. Uma igreja também cheia do poder, sem sabedoria, fica fraca. Também muita sabedoria sem o poder, fica uma igreja fria. Entendeu? Agora, para buscar a Deus, tem vários locais de buscar. Os apóstolos, por exemplo, foram batizados com o Espírito Santo sentado. Entendeu? Sentado dentro do cenáculo ali. E uma coisa eu queria ver, Pablo. Eu queria ver a Maria, a mãe de Jesus, falando em línguas estranhas, que ela estava lá também. Entendeu? Ninguém prega sobre isso, mas eu queria ver Maria falando língua lá com as 120. Isso é a coisa mais linda que eu queria ver. Mas subir o monte é muito bom. Ir para os desertos. Jesus fazia isso, entendeu? Porque existe 3 tipos de oração. Existe a petição, existe a súplica. A petição você pedir realmente, eu estou precisando disso, daquilo. A súplica é você orar chorando. E existe o clamor. Se eu começar a clamar aqui, começar a gritar aqui, o pessoal diz: esse cara é doido, esse cara está falando coisa. Então o clamor é para um lugar deserto. Entendeu? Seja lá um monte, no quarto não dá para você gritar, 3 horas da manhã não dá para você gritar. Entendeu? É a hora que você recebe mais poder. Agora, eu acho que a pessoa ficar direto no monte já não está legal, não. Ele tem que ter uma vida, ele tem que descer o monte, passar Deus para aquelas pessoas, tem que ter um tempo para cuidar da família, tem que ter um tempo para ele chegar na igreja, pregar o que ele recebeu no monte, as pessoas receberem ali também, entendeu? Ele tem que ter um tempo para tudo, para estudar, para trabalhar, para se dedicar, até a esposa. Muitos casamentos estão acabando e o cara só fica no monte, a esposa: como é que é? Esse monte não vai acabar, não? Acho que a mulher fica até com inveja do monte. Meu Deus, eu queria que ele me amasse igual
igual ama um monte. E aí, pastor Bruno, como é que você entende essa teologia do monte? Ô, Pablo, a gente precisa fazer algumas divisões antes da gente tratar diretamente do assunto. Primeiro, como é que é tratado o monte? O monte é tratado como lugar santo, então já surge um problema. Porque não existe lugar santo. O lugar santo é o ser humano que pode ser santo. O ambiente não é santo. Tem pessoas que chegam no monte, fazem até uma oração em portaria antes de subir. Tem que pedir perdão porque aqui é um lugar santo. Isso não existe. Isso é um grande equívoco, pedir perdão para subir no monte. Se tu está indo para orar, é para orar, não é para tu. Esse lugar é santo, eu tenho que me pedir perdão para entrar num lugar santo. Isso daí é questão do Antigo Testamento que parte para o legalismo, que é um perigo. Jesus fazia isso? Não, Jesus ia para orar. Separar para orar, e ele queria ter um lugar separado. Na verdade, ele subia um monte dependendo do ambiente onde ele estava. Ele nunca fez uma convocação para os seus discípulos, vamos subir para o monte para orar. A multidão cercava ele, falou, subiu para o monte, orou e dispensou os seus discípulos. Um lugar reservado, é mais para um... É o lugar reservado. Tinha lugar que não tinha monte, ele ia para o deserto. Sim, um monte não é super santo, e lá o cara não vai sair de lá mais santo do que quando ele como se alguém estivesse orando dentro de casa. Não há diferença de orar em casa e orar no monte. Não há diferença de orar de manhã e orar de madrugada. Deus é poderoso, e até um equívoco que surge que de madrugada a fila é menor. Isso é parte para uma heresia. Porque não existe fila menor. Deus é poderoso. Para Deus não existe fila. Se existe fila é porque Deus precisa ouvir um por vez, que ele não tem o controle. Ele não é onisciente, não sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E outra coisa, o perigo do misticismo. O misticismo que está aí. A espiritualidade, ela se busca, em primeiro lugar, através da palavra. O conhecimento a gente busca em questões teológicas, em livros, mas a espiritualidade se vem através da oração e da palavra. Quem lê a palavra não busca o conhecimento acerca de questões de Calvino, de Armínio, como eu devo ser salvo, se eu sou predestinado ou não. Quem lê a Bíblia quer conhecer Deus, e quanto mais eu conheço Deus, mais santo eu fico. Quanto mais eu leio a Bíblia e me aproximo de Deus, mais santo eu fico. Então, a palavra e a oração, independente do local. Pastor Jean Max. Quando Jesus falou com a samaritana, no capítulo 4 de João, ele deixou muito claro que o lugar da adoração, o lugar da oração, pouca importância tem. Ele desmistificou a ideia de lugares melhores ou piores que os outros para se buscar a Deus. Falou, mulher, está chegando a hora que nem nesse monte, nem lá em Jerusalém. Ou seja, está chegando a hora em que o lugar não vai importar mais. E nesse momento ele estabelece que o que vale para Deus é a postura de quem busca a sua presença. Porque temos que buscá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Então o lugar cai para segundo plano. É bem verdade que existem lugares mais apropriados. E porque são mais apropriados, o próprio Novo Testamento destaca esses lugares, né? A própria Bíblia destaca esses lugares. Então, vamos lá. Número 1, Jesus falou, vocês vão orar no quarto de vocês. Uma intimidade no individual, sem o testemunho de quem está perto de mim, porque quer queira, quer não, se eu orar aqui entre vocês, eu não vou me preocupar só com Deus, vou me preocupar com o que vocês estão ouvindo também. É natural. Então essa oração pública não tem o peso de intimidade que uma oração feita em secreto, no quarto. A oração em secreto tem mais chance de ser mais sincera. Mais sincera. Não estou preocupado com o que o Pablo vai pensar da minha oração, né? Então o quarto é um lugar apropriado, um lugar secreto. Ou até segredos mesmo que a pessoa tem, que outra pessoa não tem que escutar. Não tem que só escutar, Deus, né? Nessa do quarto, o quarto também não é um lugar místico, mais santo que os outros. Nessa do quarto está o monte. Então eu vou no monte sozinho, só tenho eu ali, vou falar com Deus. Então é um lugar secreto, Jesus tinha o hábito de ir orar ao monte? Tinha, justamente para buscar essa questão da intimidade, uma multidão do isolamento, que seguia ele. Às vezes ele precisava, por exemplo, o sermão da montanha. Se afastar.
Ele precisava se afastar para dar ensinamento específico para os seus discípulos. Exatamente. E eu acho, Pablo, é isso que eu ensino na minha igreja, eu acho que tem um outro lugar muito especial também, que as pessoas estão deixando de lado, que é a casa de Deus. Desde 2 Crônicas 6, aliás 7, a resposta veio no 7, Deus falou com Salomão, né? A partir de agora os meus ouvidos estarão atentos, os meus ouvidos e os meus olhos estarão atentos. Será chamada casa de oração. Então, assim, existem esses lugares que acabam facilitando, mas João 4 deixa muito claro, a postura do adorador é muito mais importante do que o lugar onde ele está orando. Maravilha, olha aí, são 10 perguntas hoje que nós iremos responder. Tem mais um aqui, pastores, é um conselho de uma irmã, de um irmão. Ele diz assim: eu estou quase 3 anos separado da minha esposa. Eu quero muito a restauração e ela está irredutível. Eu tenho sofrido muito com isso. O que eu faço para reconquistar a minha esposa? Olha aí, primeiro nós já vamos aqui orar pela sua vida, que Deus te dê sabedoria e graça. Mas, pastor, como é que a gente faz para orientar o pastoral para esse homem aqui? Primeira coisa, o casamento é feito, sabe, com amor. Aí casou com amor, o amor acabou? Não, o amor não acaba. O que é amor? Amor é diferente de muitas outras. Tem 3 tipos de amor, né? Eu não vou entrar nesse mérito, senão não vou explicar a linha de pensamento que eu tenho. O amor não acaba, entendeu? Eu vou falar amor ágape, amor eros. Não, amor é amor. Isso aí não é amor. Isso aí é carnal, coisa carnal. Mas o amor não acaba. Aí o que acontece? Aí vai olhando o programa de televisão, as informações, e nós somos induzidos por essas informações. Aí vai se esfriando, acaba. Aí fala, não, acabou tudo, não amo mais você. Tem casos assim. Então, não sabe às vezes que é um espírito que entrou no coração daquela pessoa, entendeu? Geralmente, eu não sei se eu posso citar o nome de alguns espíritos, tem problema não, né? Fala aí, eles vão apareceram? Não sei. Maria Padilha, Pombagira menina, Pombagira cigana, Pombagira do cabaré. Isso tudo aí destrói lares, família. Cada um tem uma função. E não existe demônio fêmea não, hein? Não existe demônio fêmea não. Demônio macho e demônio fêmea. Não existe. Mas isso pode ser subjetivo também, essa interpretação? Por exemplo, o diabo, né? O diabo ele não tem sexo. Então não tem demônio fêmea. E quando fala pombagira, menina, é que age na vida de criança. Pombagira do cabaré faz as mulheres andar pelos cabaré. Será que o que esse homem está vivendo pode ser uma influência maligna? É isso? Exatamente. Quando a pessoa não entende que a maioria dos casamentos se esfriam, entendeu? Por causa de um espírito das trevas que se aloja no coração daquela pessoa. Pode ser também uma falta de responsabilidade do próprio casal? Aí o psicólogo vai conversar com ele. O psicólogo não expulsa demônio. Aí vai para o conselho não tira demônio. Aí vai um pastor, coitado, vamos dizer, o que sobe o monte, o que jejua, o que não conhece nem a Bíblia, vai lá, faz oração, saia do coração dela, Satanás. Aí o demônio sai e acaba tudo. A pessoa volta ao normal. Já aconteceu isso várias vezes na minha igreja, na minha casa chegou um casal lá que estava separado. Eu não sinto mais nada por ele. Acabamos de fazer a oração, a minha esposa segurou a menina que caiu, quando levantou, voltou o amor ao esposo. Voltou não, nunca saiu dali. Está bloqueado o coração daquela pessoa. Muito bem, vamos lá, Jean. Como é que você faz para poder orientar esse nosso irmão aí? Só Jesus, né? Ele já esperou 3 anos e o conselho que eu dou a esse nosso telespectador é que ele continue esperando até o milagre acontecer. Ore. É um amor perseverante. Procure entender na vida da sua esposa o que fez o casamento se perder e mostre a ela que essas coisas foram corrigidas. Porque o casamento se perdeu por algumas razões, né? Então, se ele conseguir detectar na sua oração, pede a Deus para mostrar a você o que são ou quais foram essas razões que levou o seu casamento ao fracasso. Uma vez descobertas essas razões, corrija e mostre à sua esposa que elas estão corrigidas. E com a oração, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Para não ficar muito teórico, Pablo, eu queria dar um exemplo. Existem homens que perderam o casamento porque eram preguiçosos, né? Não estou dizendo nem supondo que seja o caso do telespectador. Estou dando um exemplo genérico.
O cara é preguiçoso e a mulher se cansou de ver o cara naquela vida sem reagir, sem procurar emprego. E o cara perdeu o casamento, a ficha caiu para ele. E ele agora quer recuperar a mulher, mas ela acredita que ele agora vai ser um bom marido, vai ser um cara trabalhador, ela acredita. Então ele vai ter que mostrar a ela que essa questão que levou o casamento ao fracasso está corrigida. Ele agora é um homem trabalhador, vai provar isso para ela. Então, procure descobrir quais são as coisas que levaram o seu casamento ao fracasso, corrija essas coisas, deixe isso claro para sua esposa e tudo isso com a argamassa da oração, Deus vai fazer um milagre. Eu quero passar também, eu vi a resposta do Bruno, mas eu vou precisar, Bruno, para um break, um rápido intervalo, depois iremos aí, você que mandou essa pergunta, vai ouvir também um pouquinho do conselho do pastor Bruno. Não sai daí, Antenados, volta já já! Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, respondendo as perguntas que o Brasil nos envia. Lembrando que você também que tenha dúvida no seu coração, dúvida em relação ao texto bíblico, em relação à palavra, em relação a algum momento circunstancial na sua vida, tem aqui os pastores para lhe ajudar nesse aconselhamento. Então, anote agora o telefone que passa debaixo da sua telinha. Mande para a gente, sugere perguntas e temas também queremos abordar aqui, temas dos mais diversos. Temos um canal no YouTube, você pode rever o programa que nós passamos aqui para que você possa ser sempre muito edificado. Inclusive, temos uma página no Facebook para que você possa visitar e ver os melhores momentos do Antenados na Geral. Pastor Bruno, vamos ajudar esse irmão que ele não quer separar da sua esposa, ela se encontra irredutível e ele quer saber como é que ele faz para reconstruir o seu casamento. Pablo, nessa questão, eu sigo o que o pastor Jean disse no bloco passado, acerca da oração, porque há uma subjetividade nessa pergunta, porque a gente precisa entender a razão. Eu não posso aconselhar ele sem saber a razão. Qual é a razão? Não, eu bati na mulher. Qual é a razão? Eu abusei sexualmente da minha própria mulher. Eu forcei ela a ter relações sexuais comigo. Qual é a razão? Eu não quero nada com trabalho. Qual é a razão? Eu ofendi ela com palavras terríveis. A gente precisa entender qual é a razão. Por que gerou a separação? Para uma mulher estar irredutível, foi algo muito terrível que aconteceu. A gente primeiro tem que entender a razão para gerar o conselho, porque até no mundo espiritual a gente precisa até compreender isso, que o diabo só inflama aquilo que já existe dentro de nós. Existe dentro de nós. A separação não é uma causa específica do maligno. A separação é uma causa específica de um sentimento que não louvava a Deus, que foi alimentado pelo diabo. Já havia naquele casal um mau entendimento, falta de diálogo, um problema já existia. A manifestação do diabo é para aumentar aquilo que já existia. Já existia dentro daquela casa a falta de respeito, coisas desse tipo. Então, como a pergunta é meio subjetiva, é complicado dar uma resposta exata para ele, do que ele deve fazer, porque a gente não sabe, 3 anos, a mulher não quer mais. É complicado eu chegar aqui e falar, ore, jejue, faça isso, mas o que aconteceu? O que no fundo aconteceu? Bateu? O que aconteceu? Ofendeu? Por isso que as razões precisam ser conhecidas. Antes de falar para ele diretamente, a gente tinha que sentar com o casal, ouvir os dois e dar um aconselhamento. Eu diria, um conselho que eu daria é pegar o caminho inverso. Para chegar nesse ponto aí, às vezes acontece isso com a gente. No gabinete a pessoa já traz, a bomba já está toda estourada, não tem nem como ajudar. Se não conseguir, mas o que você pode fazer é pegar o caminho inverso. O que você deixou de fazer? O que faltou nesse relacionamento? Qual foi a rotina que você deixou se escravizar para chegar num ponto da mulher ser irredutível? Sim. Então, qual o caminho inverso? Ame, perdoe, e procurar lute, o pastor invista. dele, ir no gabinete para ouvir os dois. Sem choro. Seja né, paciente. Aí que é o momento. sem choro, sem dar onde Seja contagiar. romântico. Eu gosto de dizer que a gente faz um debate, né? Tem coisa que você faz tudo isso, ama, e a mulher não volta, fica irredutível. Aí você vê, é um demônio que está ali.
E tem muita gente que vai só pelo caminho da razão e bota a roupa bonita, cheira, perfume, faz tudo, passeia, você faz tudo, manda rosa e tudo, é mulher irredutível. Mas nem tudo é demônio, né, pastor Sérgio? A maioria é demônio. E quando o demônio entra, pastor, tem ou indiretamente é demônio. Porque tem mulher que sofre tanto, tá com o marido tá bebendo, ela tá na igreja, entendeu? Um monte de coisa que a pessoa faz que tem tudo para a mulher separar. A mulher tá lá buscando o Senhor. Entendeu? Agora a outra, porque derrubou um copo d'água, quer abandonar o lar, quer largar tu acha tudo. que uma esposa que é agredida pelo marido, ela deve permanecer com esse marido? O cara agride ela, bate nela. Aí isso é um demônio, a mulher querer separação porque ela tá apanhando? É o porque Satanás? Se ele agrediu ela, aí, já é um essa demônio na vida dele. Aí é ela que tem que orar. Pai, esse demônio tá com tanta... a gente força na vida dele. Tem que estar pensando, porque a gente atribuir ao diabo coisas que às vezes é do homem, responsabilidade do homem, senão a gente tira a responsabilidade do homem. É bom que ele procure o pastor, sem choro, sem dar de coitadinho, jogar a verdade... Né? O pastor deve procurar a esposa dele, porque sem conhecer a fundo a situação, é difícil dizer nós alguma oramos coisa. para que haja restauração. Mas se não se restaurar, pode ser um fruto de uma semeadura dele do passado. Mas ore, nosso conselho é ore. Nós desejamos que seu casamento seja restaurado. Em nome de Jesus, lute com as armas do amor, da paciência, do fruto do Espírito Santo. E que o Deus de toda graça te abençoe, viu? Torcemos pela restauração do seu casamento. Faça como o pastor Jean, procure seu pastor, estamos aqui para que precisar. Olha só, mais uma perguntinha aqui. Olá, sou indígena, que coisa bonita. Sou indígena e decidi não ter filhos para me dedicar aos pequeninos do Senhor, que são excluídos da sociedade. Por causa da minha decisão, muitos dizem que eu não vou me salvar, porque sou mulher indígena e tenho que ter filhos. Eu estou pecando por causa da minha decisão? Sou Kainá da etnia Munduruku do Amazonas. Olha só que coisa bacana. Deus abençoe. Um beijo grande para você, viu? O povo do Amazonas, o povo de Manaus. Inclusive, esses dias teve uma festa linda com 15 mil jovens na Assembleia de Deus. Pastor André Câmara foi o pregador, pastor Samuel Câmara, que é seu tio, pastor Tiago também, que é diretor da Boas Novas em Manaus. Beijo grande aí pro povo de Amazonas. Olha que coisa linda aí, uma irmã de Amazonas aí quer saber. E aí, pastor Bruno, será que ela está salva ou não está salva? Como é que faz? Como é que faz para responder? A salvação não vem por obras, a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, já um fato para quebrar toda essa ideia. Outra ideia é que Paulo disse que era bom viver solteiro, né? Era bom que o homem não casasse. O homem se casou para não viver abrasado, para não viver no meio da fornicação. Então, e havia muita perseguição também naquela época, olha, né? Olha, que coisa espetacular, uma menina que se abriu mão dos seus prazeres, das suas vontades para ajudar outros, para abençoar a vida de outros. Eu não teria coragem de fazer o que ela faz. É um dom, né? É bem mais fácil se casar do que tomar a decisão que ela tomou. É bem mais fácil. Eu quando me encontrei com a minha esposa, eu queria me casar, eu quero me casar. É bem mais tranquilo do que tomar a decisão de abrir mão de um direito que ela tem pelo reino de Deus. Mas ela não deve carregar essa culpa no coração. Não deve carregar porque ela está salva em Cristo Jesus. Se ela está certa de que o que ela está fazendo é a vontade de Deus, ela não se sinta culpada. Isso, só não pode fazer disso uma doutrina de que ninguém deve casar e tem que cuidar de todo mundo. E não deve dar ouvido aos opositores, aos antagônicos, dizendo que ela não será salva por causa disso. Tem também um problema, né, do dom que você falou aí. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso, que ele tinha esse dom, né, de ficar solteiro, né, de não ter mulher. Porque tem muitas pessoas que... inclusive Jesus falou sobre isso. Eunuco, que são castrados pelos homens, aqueles que tomavam conta do harém das mulheres, né, do rei, então tinha que ser castrado. E há eunucos que se castram a si mesmo pelo reino do céu. Já esse fato aí já... Uma opção. É um dom. Ele se castrou a si mesmo. Não, peraí, eu não vou querer mulher. Entendeu? Então, mas há pessoas que não têm esse dom, começam a cuidar de jovens. Já aconteceu. A gente tem um centro de recuperação, de meninas entrar lá
e para cuidar do jovem, dizendo que ia ficar sozinha, daqui a pouquinho pegou um jovem, aí a outra foi que é casada, aí foi pregar para o outro jovem, lá acabou o casamento dela. E tem gente que não tem esse dom. Se ela tem esse dom, eu queria falar para ela que se você tem esse dom, não tem nada a ver com a salvação. É a coisa mais linda do mundo, é você cuidar de pessoas. E hoje em dia tem muita gente que não consegue nem apacentar a si mesmo. A pregação tem que ser para edificação, consolação, exortação. E o que você está fazendo é que você está dando, não só para essas pessoas, mas para Jesus Cristo. Naquele dia, Jesus vai falar. Provavelmente a cultura indígena deve exigir, né? Deve ser por isso que ela está sendo pressionada a ter filhos. Como ela é uma indígena... Só que é bom que a Kainá, né? Kainá entenda que o Senhor Jesus, ele está acima de todas as culturas, da nossa e da dela. E a ética, Deus é ético. Exatamente. Tem que respeitar o que você pode guardar no seu coração, Kainá, é o seguinte: Paulo falou, quem está sozinho cuida das coisas do Senhor. Então esse é o seu tempo de cuidar das coisas do Senhor. Não estabeleça tempos para a sua vida, porque daqui a pouco o Senhor pode preparar alguém para você. E isso, vindo da parte de Deus, vai ser uma bênção. Eu não gosto de estabelecer como vai ser o meu amanhã, porque é o conselho da Bíblia. A Bíblia diz assim: se amanhã o Senhor permitir, faremos isso e isso. Então, viva o seu hoje, Kainá. Seja essa bênção que você decidiu ser. Cuide das crianças, sirva ao Senhor com alegria, enquanto você está sozinha, ainda que isso dure para sempre na sua vida. Paulo diz assim: quem está só, procure não casar. Né? E quem está casado, não separe. Já que você está só, procurar não casar é cumprir o que está na Bíblia. Você está se poupando dessa... Não é uma doutrina. Não é uma doutrina. É uma opção. É uma opção. E outra coisa, você está se poupando dessa ansiedade, né? Tá se poupando dessa pressão social. Não é só no meio dos indígenas que essa pressão acontece muito também nas nossas igrejas. Quando a gente vê um rapaz passando dos 25, uma moça, a gente já começa a pressionar eles, achando que todo mundo é obrigado a casar. Isso não é verdade. Ninguém é obrigado a casar, como também ninguém é obrigado a ficar sozinho. Sirva ao Senhor como está na palavra. Eu penso o seguinte também, ela provavelmente, já que ela enviou essa pergunta, ela está sofrendo muito porque faz parte da cultura dela. Só que se a paixão pelo chamado dela for maior do que o sofrimento, ela deve seguir a paixão do coração e considerar isso diante de Deus. Olha, isso acontece na nossa vida em outras áreas também. Às vezes tem coisas, insatisfações do nosso dia a dia, na nossa ambiência, que a nosso amor e a nossa missão naquele lugar, às vezes é tão grande que supera as insatisfações circunstanciais. Exatamente. É isso que deve estar acontecendo com você. Na sua circunstância, ela está sendo muito pressionada e insatisfeita com aquelas pressões. Mas o amor dela pelas vidas, pelos pequeninos do Senhor, como ela disse, é tão grande que Deus vai te dar graça para superar essas palavras contrárias. Porque quem tem que ter filho por amor, com propósito. Concordo. Não adianta ter filho sem amor, não é verdade? Tem que ter filho por amor, por graça de Deus, por decisão, para que você possa amá-lo no seu dia a dia. Pastores, vou ter que ir para o break, mas a pergunta é: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso. Olha aí, hein, pastor Sé, quero ver tu responder essa aí. Vamos para um break, um rapidinho intervalo, não sai daí, já iremos responder. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos, coração e toda minha alma. Antenados na Geral está de volta aqui para o terceiro bloco do Perguntas e Respostas. Vamos lá para mais uma perguntinha. Faltam 6 perguntas aqui para que a gente possa responder. A última foi: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Pastor Jean, pastor Sé, vamos lá, pastor Sé. Você está animado? Está animado, Estou animado. Tem gente que começa a dizer que pecado que não tem perdão são um só, blasfêmia contra o Espírito Santo, mas são 4. 4 que não tem perdão. Primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, não aceitar Jesus como Salvador. Está escrito, abriu o livro da vida, não viu o nome escrito, foi lançado no lago de fogo, né? A terceira é a pessoa que se suicidar. Será que depois que ele se suicidar, tem perdão? Não tem.
E a quarta coisa que não tem perdão, ele aceitar o número da besta e o número do seu nome. Contra esse, o nome dele não está escrito no livro da vida. Então são 4. Agora, blasfêmia quer dizer mentir, caluniar, defamar, blasfêmia. Quando aconteceu isso, foi que eles viram Jesus fazendo maravilhas e falando, aí ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Quer dizer, e ele não estava fazendo isso. Ele disse, se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo de Deus, é chegado a vós o reino do céu. É pessoa que blasfema, que mente. Hoje em dia tem um grupo muito grande dentro da igreja que existe uma operação do Espírito Santo que às vezes nós não entendemos. Eu sou aquele homem que, se eu não estou entendendo, eu fico quieto. Entendeu? Eu não vou abrir a minha boca, Deus não me revelou nada, Deus não falou nada, eu vou ficar abrindo minha boca. Posso blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se Deus me revelou, aí é diferente. Por isso que a Bíblia diz, examinar se o Espírito é de Deus. Não mandou examinar profeta, mandou examinar se o Espírito é de Deus. Como eu vou examinar se o Espírito é de Deus ou não? Eu examinando na carne. Eu tenho que estar em espírito também, entendeu? Aí vem a blasfêmia, a pessoa se apressa, vê uma operação diferente, entendeu? A pessoa falando língua diferente, ou pulando diferente, não entende o que é, aí abre a boca e diz, isso aí é o demônio. E se for Deus? Está blasfemando, entendeu? Isso é uma Pastor Bruno, Sim, a blasfêmia está ligado em atribuir ao demônio o que é a obra do Espírito Santo. Isso é a definição de blasfêmia. O que eles estão fazendo? Estão atribuindo a demônio o que o Espírito Santo, através de Jesus, também Deus soberano, está realizando. Todas as vezes que a obra é do Espírito Santo e eu atributo essa obra ao demônio, eu estou blasfemando, porque quem está fazendo é o Espírito Santo. Então, a definição é essa, simples, não tem muito argumento para ela é bem curta, bem simples, bem direta. Eu atribuí ao diabo o que é a obra do Espírito Santo. Então, tudo que o Espírito Santo está fazendo, e eu digo que é o diabo, eu estou atribuindo... Então, na prática... A única coisa que eu queria acrescentar ao que o pastor Bruno disse é que, para que haja blasfêmia, é necessário que haja a consciência. Então, não se blasfema na ignorância. Então, para eu blasfemar sobre você, eu tenho que saber a realidade sobre você e ainda assim ter coragem de te caluniar. É uma negação consciente. Uma negação consciente. Então, os homens sabiam que Jesus fazia aquilo pelo dedo de Deus. Eles não eram ignorantes acerca disso. A prova dessa consciência nós temos em João 3, quando Nicodemos, representando o colégio sacerdotal, vamos dizer assim, disse a ele, bem sabemos que tu procedes de Deus. Então, ele estava falando em nome dos demais, porque ninguém faria as coisas que tu fazes se por Deus não tivesse sido enviado. Jesus exigiu esse respeito quando falou o seguinte, se vocês não creem pelo que eu falo, creiam ao menos pelo que eu faço, porque as obras que eu faço testificam acerca daquele que me enviou, pois a árvore é conhecida pelos frutos. Então, diante de toda essa consciência, né, que era comum a eles, tanto é que na ressurreição de Lázaro, eles fazem uma reunião e dizem assim, e agora? Não temos mais como negar o que esse homem tem feito. Ele tem feito coisas extraordinárias que não podemos negar. É um exemplo... Mesmo assim, optaram por negar, conscientemente. Disseram, ele tem demônio. Quer dizer, sabendo que era Deus, disseram, ele tem demônio, como bem definiu o pastor Bruno E por inveja, né? Aquilo foi por inveja. Um exemplo prático disso é, por exemplo, você conhece um cara que era da pá virada no mundo. Aí o cara, do nada, se converte. Aí você olha, não acredito, essa conversão aí... eu já sei quem é esse cara, sei quem ele foi, sei o que ele fez, aí essa conversão deve ser falsa. Aí o cara sobe no púlpito, prega, meu irmão, vidas são salvas, e o cara olha e vê aquilo ali, mas não acredita por causa do testemunho do cara. Você está negando uma obra do Espírito Santo, que é exatamente então, pastor, isso. Por exemplo, essas curas que acontecem, a pessoa é curada, aí você vê que a igreja, de repente, é uma igreja com dúvida no caráter, foi dúvida esse no testemunho. detalhe que eu quis pautar. Você diz que não é de Deus e é Deus. Foi você esse está detalhe negando que eu quis pautar. uma obra divina. Se eu não acredito, não há blasfêmia. Então me faltou fé. Entendeu? Então chega uma pessoa ignorante, aí alguém que não conhece o evangelho, aí vê lá uma manifestação de Deus no meio da igreja, vê o povo naquela gritaria, euforia, fala, aquilo lá é demônio. Sim. O cara não acredita. Agora, uma coisa é ele consciente. Então, requer
a condição da consciência para que Só- haja blasfêmia. Só um parênteses na fala do Pablo, para fechar essa questão, que ele falou de curas, pessoas são curadas, para a gente ter só um cuidado de entender que certas obras, mesmo tendo curas, mesmo os demônios baterem em retirada, Deus não está de acordo com o ensinamento daquela igreja, com aquilo que é pregado. Isso vai se cumprir, tem Mateus. No teu nome eu expulsei do demônio, no teu nome. Então a gente precisa só fazer essa separação. Que ele fez no de texto que ele repente diz, eu né? estou olhando na TV, estou olhando em algum culto, muitas curas, mas está ensinando tudo que a Bíblia não ensina, totalmente o contrário. Então a gente precisa ter o cuidado de fazer essa distinção. A cura, só Deus pode curar, vem do céu, mas esse ensinamento é totalmente. E a gente não serve a Deus por causa de cura. Jesus não morreu na cruz para curar ninguém, para expulsar demônios de ninguém. Jesus não morreu para isso. Senão ele não precisava morrer, ele curou, expulsou demônios, discípulos expulsaram. Ele morreu para perdão de pecado, ele morreu para arrependimento, para mudança de vida. Só. Eu já passei uma tentação como essa, por exemplo, Jean. Eu vi que o cara tinha um péssimo testemunho, mau caráter. Parecia um filho das trevas o testemunho dele. Mas aí deram oportunidade para ele, o cara pregou e foi usado por Deus. Eu não queria acreditar naquela pregação, porque fui tentado a julgá-lo pelo seu testemunho. Mas Deus, por misericórdia, quis usar o cara ali naquele momento. E a tentação do meu coração foi não acreditar naquela pregação, mas foi Deus. É mais ou menos essa tentação de você não acreditar na obra de Deus. Então isso não chega na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso foi um pecado de preconceito. Negar uma ação divina por causa do testemunho péssimo do Você julgou. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Mudança, né? Eu vou dar um Mudança, exemplo Deus mudou, claro, né? né? Eu já vi muitos pastores tradicionais, de confissão teológica tradicional, não crer na atualidade dos dons do Espírito Santo, sensacionistas, né? Alguns dizem, não, isso aí é o diabo que está fazendo. Eu já vi muitos se posicionarem assim. Essas curas aí, quem está fazendo é o diabo. Eu não posso dizer que esses homens blasfemaram contra o Espírito Santo. Por quê? Porque na consciência deles é aquilo. Eles estão convencidos por uma questão de consciência teológica, foram formados sob essa doutrina e eles não estão na maldade. Então, a blasfêmia, ela requer maldade. Ninguém blasfema na inocência. Uma pergunta que tem 4 minutos pra gente. Eu gostaria de saber se eu posso namorar uma mulher do mundo. E aí? Ele quer namorar uma mulher do mundo. Mas ele é cristão, servo de Deus? A Bíblia diz para não entrar no julgo desigual com os infiéis. Então, não pode. Não. Quer dizer, a canga que tinha em cima do boi era para dividir o peso entre 2 bois, certo? 2 bois. Aí botavam uma canga em cima. Esse negócio é chamado de jugo. Então, se esse boi aqui fosse maior, ele ia levar o peso todo. O baixinho não ia levar nada. Entendeu? Então, quando fala de jugo, é isso. A vida espiritual daquele homem, daquela mulher que está lá em cima, né? Vamos fazer do homem, né? Agora, se Deus mandou, tá mandado. Então, não é proibido, né? Não, eu acho, na minha opinião, que ele vai levar o peso todinho da vida espiritual, da vida material, vai sofrer um dano que Deus mandou ele não sofrer. E diz que com os infiéis, não falou que é crente, não. E tem crente dentro da igreja que é infiel. Não é pessoa fiel a Deus. Existem as exceções, mas não é uma regra, dá Deus, certo. às Né? vezes, É por isso que transforma. Deus, quando falou sobre esse versículo, ele mandou o rapaz que é cristão, né, que no caso estão falando de um homem namorar uma menina infiel. Então, não conhecer o corpo daquela pessoa, mas conhecer o caráter, quem ela é, se ela tem uma vida com Deus, se ela é fiel a Deus, se ela não é, entendeu? Porque se ela for fiel, vai dar tudo certo. Pronto, respondeu. Como posso vencer meus desejos sexuais que não agradam a Deus? Olha aí. E aí, Bruno, como é que faz? Pablo, os desejos vão sempre existir, isso é fato. Enquanto estivermos... Bons e os ruins. Não adianta. Não adianta. Isso daí é uma utopia. Achar que eu vou orar e os meus desejos vão sumir, eles vão continuar.
Não adianta, estamos nessa carne, estamos nesse mundo. Apóstolo Paulo está dizendo, Senhor, tira espinho da minha carne. Pediu 3 vezes. Aí Deus falou, minha graça te basta. É aí que está a beleza do Evangelho. Os desejos eu continuo tendo. Mas por que eu não dou lugar a esses desejos? Porque eu tenho a graça de Deus que me basta. Eu tenho a graça de Deus que me controla. Não adianta. Um jovem está com o desejo de ter relação sexual. Claro que ele vai ter. Claro que ele vai ter. A carne não se converte. Isso é inevitável, ele vai ter a vida inteira, mas ele tem que viver debaixo da graça de Deus. Ele tem que viver debaixo do favor imerecido de Deus. E essa pergunta é interessante, pastor Jean. Como é que eu faço para vencer os desejos sexuais? Porque parece que no mundo que a gente vive, o que mais importa é a pessoa buscar a sua própria felicidade. Então, o mundo prega isso, você tem que ser feliz. Para ser feliz, você tem que atender o teu coração, a sua vontade, e segue os instintos do seu coração, da sua alma, para você ser feliz. A Bíblia é claro. Como é que você faz para vencer os desejos sexuais? Salmo 119 só dizer não, nele. Salmo dar as costas, fugir da aparência do mal, mancebo o seu resistir. Caminho, observando conforme a sua palavra. Com relação a esses desejos, o pastor Bruno foi perfeito, eles sempre existirão. Então a minha postura diante deles é fugir. Foge das paixões da mocidade. Por quê? Porque elas estarão ali. Não é não desejar, porque o desejo vai permanecer, é correr. É como eu pedir a Deus para parar de sentir cheiro das coisas. Não tem sentido isso. Né? Um garoto pedir a Deus para tirar a libido, o que é que ele vai ser? Se ele perde a libido masculina. Então ele simplesmente tem que fugir. Quando aparecer a situação, perna. Escraviza aos pés da cruz teus sentimentos. O que dá vazão para aquilo que Deus ama. Eu sempre digo isso, santidade é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Pronto. Se você está sentindo algo que Deus odeia, dá as costas. Se você está sentindo algo que Deus ama, dá vazão. É simples assim. Não tem muito mistério, não. Porque às vezes a gente acha que o nosso coração tem que sempre estar de acordo com a vontade de Deus. A carne é fraca, o corpo está em pecado, a gente está lutando contra a carne, o espírito habita em nós. Então é uma batalha espiritual. Vença em nome de Jesus, você é forte. Então recebe aí essa palavra libertadora. Vamos pro break. Antenados volta já já. Estamos de volta aqui para o 4º e último bloco do Antenados na Geral, respondendo todas as perguntas que o Brasil nos manda. Vamos lá então para mais uma perguntinha aqui. Eu tenho uma prima que foi casada, porém, ela se divorciou quando o filho tinha 6 anos. Depois de um tempo, ela foi morar com um rapaz e um tempo depois, o ex-marido dela ficou doente e morreu. E ela ficou com a pensão dele. Ela quer saber se ela está em pecado, porque se ela casar com o rapaz que ela mora, ela irá perder a pensão. E ela não sabe o que fazer, pastor Jean. Olha, Pablo, eu já participei de um outro debate na Rádio 93, que o tema foi exatamente esse. E palavras do deputado Harold no dia é que já existe uma lei que garante a essa pessoa a manutenção da pensão do falecido. Entendeu? Então, na verdade, ela não perde. Essa é uma instrução antiga. As pessoas pensam que se casar com um novo marido, perde a pensão do falecido. E o que eu aprendi naquele dia é que isso já não acontece. Ela tem como conservar esse direito. Então, isso legalmente falando. Agora, uma coisa é a posição dela diante de Deus, né, de estar vivendo com um homem sem ser casado, sem ser casada. Se ela quer continuar nesse relacionamento, já que o marido é falecido, ela está desligada dele pela lei do casamento. Então ela pode muito bem casar com ele. E se essa é a sua vontade, ela deve. Primeiro ela precisa pedir perdão a Deus pelo tempo que passou na fornicação, para não levar sujeira para cima da cama. A Bíblia diz que o leito sem mácula, né, o casamento deve ser venerado e o leito sem mácula. Então levar lixo para cima da cama não vai ajudar ela na sua convivência futura. Ela precisa se humilhar diante de Deus pelo pecado da fornicação, pelo tempo em que viveu em prostituição. E sendo a decisão dela continuar com esse rapaz com quem ela vive hoje, ela case.
E eu, que não sei, não entendo muito de lei, eu dei aqui o exemplo que eu ouvi naquele dia, vamos supor que não seja bem isso que eu entendi ou que a lei tenha caído. Vale a pena ela estar bem com Deus e abrir mão desse dinheiro, se for o caso, do que continuar em pecado e manter esse dinheiro Agora, na mão. se Até porque, pastor Pablo, é injusto, né? Nós estamos num país que a gente critica tanto o político aí que está ganhando dinheiro sem merecer. Se ela não merece essa pensão, esse dinheiro na mão dela é maldição. Agora, assim, se esse dinheiro sustenta a casa, ela não tem outra renda, já está idosa, tem que cuidar dos filhos, pagar todas as contas. E se ela tomar essa decisão, a igreja tem que entrar suprindo. Por exemplo, se o pastor dá essa orientação da igreja dela, a igreja tem a obrigação de bancar, porque senão ela vai ficar na rua. É difícil, imagina. Eu respondo. Vai, pastor Sérgio. Se acontece isso na tua igreja, a mulher ganha 10 mil reais, ela paga todas as contas e ela precisa daquele dinheiro que ela tá inviável de trabalhar. Mas se o dinheiro é ilegal, pastor Pablo? Não, se é o dinheiro, nesse caso, o cara é militar, deixou a pensão, aí é legal, né? Ou não? Não, se Tudo não é caso. direito dela, todo ano, posso continuar aqui, pastor Sérgio? No caso do Exército, por exemplo, todo ano o pensionista precisa revisar, entendeu? A condição dele. Se ele ainda pode, inclusive, por exemplo, eu estou na reserva. Todo ano, no mês de abril, no mês de meu aniversário, eu tenho que me apresentar lá para ver se ainda tenho direito, né? Então, eu preciso refazer meus exames de saúde. No caso do meu falecimento, minha esposa teria que todo ano ela vai lá se apresentar para confirmar se ainda é digna daquele direito. Porque uma vez que ela perde esse direito, isso deve ser cessado. Por exemplo, filha, né? A filha até 21 anos, ela tem direito de ficar com a pensão do pai. Pelo menos ainda é assim. E no passado ela podia ir até o final da vida. Agora termina com 21 anos. Mas para quem tinha a lei anterior, a filha de um militar, ela ia até a morte. Se ela casasse, ela perdia. Então o que é que muitas filhas faziam? Não casavam. Viviam com um homem a vida inteira sem casar para herdar o salário do pai. Estão erradas. Por quê? Porque ela agora tem um marido. Então, pela fé, Então, ela tem que abrir mão. Ela tem que abrir mão e ser sustentada pelo marido. Exatamente. É um ato de fé. Então, ela tem que... Não, e de honestidade. De honestidade com a sociedade. E de honestidade. Eu queria dizer que já houve um caso como esse na minha igreja. A menina casou e não perdeu a pensão. É porque hoje a lei é essa. O que eu tenho a dizer para o telespectador, todos que aqui estão ouvindo, procure um advogado, porque... direitos adquiridos e mais não sei o quê, eu não sei explicar o que é, mas ela não perdeu a pensão e se casou, né? Agora, nós temos a mania, nós, seres humanos, não é pastor não, seres humanos... De querer se dar bem. De ver os problemas prontos, a garota sem casamento, outra sem filho, sem nada. Mas Jesus pegou uma mulher que tinha 5 maridos, o que ela tinha era marido da vizinha. Quer dizer que a mulher não era feia, era bonita, né? E fez dela uma pregadora porque olhou diferente. Olhou diferente na vida daquela mulher. Viu uma maldição no casamento dela. Você imagina a mulher samaritana chegar dentro da cidade de Samaria. Ela era desmoralizada, desrespeitada, ninguém amava ela. As mulheres ficavam beliscando o marido. Não olha para ela, não. Olha aí, agora ela está com o marido da vizinha. O diabo fez a lenha na vida daquela mulher. Então, Jesus olhou para aquela mulher totalmente diferente. O demônio fez isso, disse que não tem mais promessa na tua vida, eu vou dar um jeito na tua vida. A primeira coisa que você tem que fazer não é casar não é largar aquele homem não, é ir lá pregar a minha palavra. Ela fez a obra, se envolveu com a obra de Deus, creio que largou o marido da vizinha, a maldição saiu da sua vida e Deus usou uma mulher que não tinha testemunho nenhum, entendeu? Inclusive você tocou um assunto nesse bloco anterior, sobre o testemunho da pessoa, você não creu muito. Imagine, a cidade inteira não cria no testemunho daquela mulher. Mas a água que ela bebeu e que ela derramou, que Deus usou ela, Jesus usou ela, para derramar naquela cidade, foi tão forte que a cidade toda veio aos pés de Jesus. Maravilha. Pastor Bruno, uma outra pergunta aqui, temos 4 minutos, vamos tentar responder rapidinho. Quero saber se a criança batizada bebê na igreja católica tem que batizar novamente quando aceita Jesus na evangélica. Sim, isso daí é a questão da confissão de fé, né? É o sacramento que Jesus deixou e esse sacramento está ligado a crer apenas em Cristo como Salvador da vida,
não crê em Maria, não crê em José, não crê em Cosme, não crê em Damião, só crê em Jesus. Há igrejas, se não me falha a memória, eu acho que é a presbiteriana, que batiza crianças. Ele já tem esse costume, então eu acho desnecessário batizar, porque a fé que eles seguem é parecida com a nossa. A forma de entender o batismo de criança é diferente, mas a ideia do cristianismo é a mesma. Então a presbiteriana batiza criança. Nós, por exemplo, eu da Assembleia de Deus não batizamos criança, só batizamos com 12 anos. Esperamos ter consciência do pecado, né? E arrependimento. Isso é um debate longo que eu ouvi, eu estava sentado na mesa com o doutor Augusto Nicodemos, eu e mais 2 amigos, e perguntei a ele acerca desses assuntos. Ele disse, um dia eu estava dando palestra, Bruno, e me perguntaram, a irmã Batista, por que vocês batizam criança? Aí ele disse, olha, eu passaria aqui a noite toda te dando argumentos porque eu batizo criança. E você passaria a noite toda me dando argumento porque eu não devo batizar criança. Chegaríamos, sabe o quê? A conclusão? Que não vai mudar a mente de um e nem do outro. Isso não traz relevância acerca do evangelho. Então a gente criaria um debate, se sentasse um presbiteriano aqui, traria os seus argumentos, mas eu não teria problema. Maravilha. Tem um presbiteriano, não, uma criança presbiteriana não pode ter. Tem 2 minutinhos aqui, mais uma pergunta. Eu gostaria de saber por que as igrejas evangélicas não seguem o que Jesus disse em relação ao sábado. E aí, como é que a gente responde essa pergunta? O povo de Deus guardava o sábado, né? Mas lá na... 1 minuto? Consegue 1 minuto? É um milagre, hein, rapaz? Na verdade, nós seguimos. O negócio é que eles adoravam o Deus Sol domingo, né? Então, aí vamos fazer o povo, então, que adorar a Deus no domingo também, né? Aí todo mundo ficou adorando lá no domingo, aquela coisa toda. Só que aí falou assim, bom, agora os evangélicos vão ser influenciados a adorar o Deus Sol. Inclusive, na Igreja Católica, eles passam muito com o sol, assim, na Igreja Católica. Mas só que eles esqueceram que fizeram bem aos evangélicos, porque Jesus ressuscitou, foi no domingo. Foi no domingo que ele venceu a morte, foi no domingo que ele ressuscitou. Foi no domingo que ele mostrou para todos os cristãos que tem vida após a morte. Maravilha, esse pastor Sérgio é uma figura. É uma bênção. Pastor Sérgio, Deus abençoe, viu? Pastor Bruno, pastor Jean Max. O programa de hoje foi muito alegre, muito abençoado. Espero que a sua pergunta tenha recebido a resposta. Deus abençoe, Brasil. Um beijo grande e até a próxima.